Kel Mercazotti me escreve: muito me chocou uma semana atrás quando ouvi um pastor falando num programa de rádio que o ponto máximo da evolução do cristianismo seria o perfeito comunismo. E daí ele pergunta aqui: o que de fato é comum às duas doutrinas, cristianismo e comunismo? Cristo era comunista, não precisa ser cristão comunista ou comunista cristão. Bom, algumas semanas atrás eu já expliquei a origem de todos esses movimentos, expliquei no artigo do Diário do Comércio a origem de todos esses movimentos ideológicos modernos. Eles se originam, tá certo, dentro da igreja, tá certo, mas se originam de um movimento evidentemente herético. Esse movimento começa a aparecer, vamos dizer, entre os séculos, se desenvolve sobretudo entre os séculos XIII e o século XVI, são chamados movimentos revolucionários messiânicos, que visavam, que é meia dúzia de monges, teólogos, etc., que, desesperados com a confusão que havia na época, a confusão causada sobretudo pelo surgimento dos estados nacionais. Na medida que cada nação começou a ter ambições imperiais por sua conta, aquilo quebrou a unidade do Império Medieval e criou uma bagunça geral. Dentro dessa bagunça, evidentemente, surge a corrupção, ateísmo, banditismo, etc. Então, meia dúzia de monges desesperados com isso decidiram criar uma espécie de nova ordem mundial. Aliás, usaram esse termo foi inventado por João Amos Comênios, que é um educador da época, um cara importante na evolução da pedagogia, mas que também foi um teórico político da mais alta importância, que é inventor da expressão novus ordo seclorum, que seria então, vamos dizer, a nova ordem mundial cristã. Quer dizer, os caras iam implantar o reino do Cristo na Terra a ferro e fogo. E com isso desenvolveram a ideia de um tempo futuro, um tempo histórico futuro, que seria então, vamos dizer, o reino de Deus na Terra. E portanto seria já o efeito do juízo final. Quer dizer, com isto, veja a sutileza do negócio, é que transforma o juízo final. O que é o juízo final na Bíblia? O juízo final é o fim dos tempos históricos. Quer dizer, é a absorção da totalidade dos tempos na eternidade. A eternidade é, vamos dizer, como definia Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. É a somatória de todos os momentos transcorridos e transcorríveis, momentos reais e possíveis. Tá certo? Agora, na Bíblia, o juízo final se dá precisamente na eternidade, quer dizer, dentro do esgotamento do tempo histórico, o tempo é absorvido, então, na eternidade, e vamos dizer, os atos, né, e acontecimentos transcorridos no tempo são então rebatidos, né, no plano da eternidade. Ora, o que esse pessoal revolucionário messiânico fez foi trocar a ideia de eternidade pela ideia de um tempo futuro perfeito. Note bem que, na perspectiva da Bíblia, o sentido da história aparece somente na eternidade. Quer dizer, a história é um transcurso de acontecimentos, um transcurso mais ou menos anárquico, mas visto, rebatido no plano da eternidade, esse transcurso histórico ele adquire uma forma total. E como ele adquire uma forma total, justamente porque acabou, né? Quer dizer, quando acaba o tempo, então tudo que transcorreu dentro dele deixa de ser um fluxo e adquire uma figura. Quer dizer, mais ou menos como uma partitura de música, né? A música transcorre no tempo, mas na partitura todas as notas estão ali ao mesmo tempo. Então, nessa passagem do transcurso temporal para a eternidade, a história humana total adquire uma figura e pode, portanto, ser julgada. Esses fulanos não entenderam bem isso e fizeram do juízo final um momento futuro do tempo a ser alcançado mediante a ação humana. Quer dizer, pela nossa ação, nós vamos acabar aqui com a bagunça terrestre e instaurar o reino final do Cristo, que durará eternamente. Então, esse momento futuro, né, qualquer momento futuro, você sabe perfeitamente que quando ele chegar, ele não vai ser mais futuro, ele vai ser apenas mais um momento do tempo. Né? Então, o que esses camaradas fizeram foi atribuir a um momento do tempo futuro o prestígio, o valor e a autoridade da eternidade. O que é um erro, simples erro lógico, mas um erro lógico monstruoso.
nenhum momento futuro pode ser um momento eterno. Qualquer momento futuro, quando ele chegar, ele vai passar como todos os momentos. Né? E a coisa mais característica de viver dentro do tempo histórico, como nós vivemos, é de que ninguém conhece o movimento da história na sua totalidade. Você só conhece um pedaço da parte que já transcorreu, e você é capaz um pouco de conjecturar o futuro. Então, na medida em que fizeram isso, eles inverteram radicalmente o sentido do juízo final bíblico. Tá certo? Então, em vez do juízo final ser uma passagem à eternidade, ele é um momento do futuro a ser alcançado mediante a construção de uma sociedade perfeita. Isso é a maior perversão que pode existir da doutrina cristã. Porque primeiro atribui a esses mesmos monges e reformadores o papel de Deus, que é de fazer o juízo final. Segundo, ele inverte as relações entre tempo e eternidade, atribuindo a um momento do tempo o prestígio e o valor da eternidade. Então, isso aqui não é uma doutrina cristã, isso é uma doutrina anticristã, tá certo? Que aparece numa certa época e adquire, por força, vamos dizer, da ação política, um poder extraordinário. Esta é a origem de todas as ideologias revolucionárias modernas. Ou seja, a característica das ideologias revolucionárias é desejar alcançar esse momento de perfeição, né, da sociedade, através da construção de uma sociedade ideal, uma sociedade perfeita. Seria alcançar dentro do tempo, mas ao mesmo tempo seria a história, o momento eterno, seria o fim dos tempos, ou o fim da história, como depois disse textualmente o próprio Karl Marx. Confundir isso com o cristianismo foi exatamente o que esses monges fizeram, esses malucos dos séculos XIII e XVI. Isto foi onde a maior perversão que já houve dentro do cristianismo. Isso é uma traição interna, isso é destruição do cristianismo, e não só isso é destruição do cristianismo, isso é destruição da inteligência humana. Porque se você não tem uma visão correta da estrutura do tempo, você está fora da realidade. Você está vivendo, vamos dizer, num tempo hipotético, numa estrutura hipotética, destinada a culminar num momento que magicamente não vai passar mais. Tá certo? Tem até o famoso, né, poema do Goethe sobre o momento supremo, quer dizer, aquele momento que é tão bonito que ele diz: não passe mais, fique aí, fique parado no ar. Né? Mais ou menos no poema do Manuel Bandeira, que ele fala do quarto em que ele morava, no apartamento, em que ele dizia que iam derrubar o prédio, mas que o quarto dele ia ficar eternamente intacto, suspenso no ar. Então esse momento perpétuo é mais ou menos que nem o apartamento perpétuo do Manuel Bandeira. É uma impossibilidade pura e simples. É uma mera figura de linguagem. Acontece que desde essa época, toda essa intelectualidade ativista, ela está pensando, tudo que ela raciocina é dentro dessa estrutura falsa de tempo. Então, é por isso que dentro dessa inversão, quando você inverte de eternidade e tempo, você inverte tudo mais. Tá certo? Inclusive, você inverte o bem e o mal. Isso é impossível, como você está conferindo ao tempo o valor da eternidade. Então, a inversão lógica é total. E não é só inversão lógica, é inversão de percepção. E se você pode perceber um simples momento do fluxo temporal como se fosse uma eternidade, tá certo? Então, todo o esquema de percepção dele está alterado. E daí que esse pessoal não chega a confundir, vamos dizer, o bem com o mal. Esta inversão, ela aparece em tudo. Como, por exemplo, esta semana, tinha uma entrevista deste professor da Unicamp, esse cretino chamado João Carlos Quartim de Moraes, que é um sujeito que ele fundou na Unicamp um núcleo de estudos marxistas, né, transformando a Unicamp numa escolinha do MST. Na época que fundaram isso, eu sugeri, eu escrevi à Unicamp dizendo: por que vocês não fundam também um núcleo de estudos antimarxistas? Seria até mais interessante, porque todos os filósofos que interessam no século XX são antimarxistas. Então, um núcleo de estudos antimarxistas forneceria um material de estudo muito mais valioso para a meninada, né? É claro que eles não me responderam. Mas esse seu João Carlos Quartim de Moraes, ele está dizendo que a esquerda atual, ela não pode
vamos dizer, tentar obter o apoio, a simpatia dos militares atuais, à custa de esquecer, diz ele, os nossos mortos. Né? Então, ora, falando de nossos mortos, é bonito, muito bonito esse negócio, porque este seu João Carlos era um dos membros daquele comitê de justiça autonomeado que condenou à morte um capitão americano que morava no Brasil, chamado Capitão Chandler. E o assassinaram na porta de casa, na frente do filho e da mulher. Né? Então ele era um comitê de 3 filhos da puta, tá certo? Que condenaram à morte um sujeito que não tinha absolutamente nada a ver com a disputa política brasileira. Eles inventaram toda uma história, toda uma mitologia de que o sujeito era um agente perigosíssimo que estava aí ensinando técnicas de tortura, o que é um absurdo total. Né? O sujeito estava apenas fazendo um estágio, estudando no Brasil. Quer dizer, um cara que confiou na hospitalidade brasileira, foi aí para estudar, e de repente é crivado de bala na porta de casa. Isso é obra de seu Quartinho de Moraes. Esse seu Quartinho de Moraes é um assassino, tá certo? E ser um assassino político a favor do lado politicamente correto, vamos dizer, é a mais alta glória curricular para um universitário brasileiro. E por isso mesmo ele tem a sua importância na Unicamp. Então, quer dizer, um assassino que fica chorando dos nossos mortos e trata o morto do outro lado como se fosse, vamos dizer, um detrito numa lixeira, é evidentemente um sujeito que tem uma vamos dizer, consciência moral completamente torta, distorcida, doente, tá certo? É um sociopata, obviamente, tá certo? E justamente por ser um sociopata, adquire uma importância, vamos dizer, um prestígio universitário fora do comum. Então é o negro que chora os nossos mortos. Os seus mortos que se danem, os seus mortos são lixo. Quer dizer que, veja, a condição humana, salvo engano, é uma condição biológica da qual todos nós participamos. Nenhum ser humano pode conferir a condição humana ao outro, tá certo? Mas, na perspectiva desse seu João Carlos Quartinho de Moraes, a condição humana, ela depende da sua posição política. Conforme a sua posição política, você é gente, então você merece ser pranteado e homenageado depois que morreu. Agora, se você está do lado errado, isso não existe. Né? Então só existem os nossos mortos. Os seus mortos são lixo. Isso é uma distorção monstruosa da consciência moral. Essa distorção é comum a uma infinidade de intelectuais ativistas, militantes, são todos eles assim. Né? Todos eles choram vamos dizer, porque desapareceu 376 terroristas brasileiros, eles choram pra caramba. Agora, se Fidel Castro mata 500 mil pessoas no continente inteiro, isso não é para chorar, isso não é nem para ligar, isso é um detalhe de somenos, né? É um detalhe na história, como vamos dizer, como os judeus que morreram na Segunda Guerra eram um detalhe para o tal do seu Le Pen, que é outro, evidentemente, também um cara de uma perspectiva revolucionária. Esse movimento fascista europeu é também um movimento revolucionário utópico que visa criar uma sociedade que era perfeita no entender deles. Então, a perda da estrutura real do tempo é a perda da noção de realidade e a distorção completa da percepção humana. Então, vou dizer que isso é cristianismo, eu digo, bom, é cristianismo no sentido que uma nota falsa de $100 é uma nota de $100. Não deixa de estar escrito $100, ela imita, né? Só que ela não vale $100, não vale nada. Então, do mesmo modo, esse pretenso cristianismo socialista, quem quer que fale isso com o socialismo cristão, você pode ter certeza que um é um idiota completo, um é um sociopata.